Boa noite, muito obrigado, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan, nessa segunda-feira abençoadíssima, em que poderemos juntos elevar um pouco mais o nosso pensamento para junto de Deus. E começaremos a nossa reunião com a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. E a oração que nós faremos é a oração que consta na página 81, Oração para Viver o Amor de Deus. Lembrando que meu livro é 37ª em impressão, e quem o tiver e quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Caso contrário, tanto quem está aqui presente como você de casa, pode assumir a posição de oração, uma posição confortável, fechar os olhos e vamos elevar os nossos pensamentos, purificá-los e manifestar ainda mais a nossa perfeição original. Oração para viver o amor de Deus. Página 81. A vida de Deus se aloja no âmago da vida de todos os seres humanos. Isso no budismo é dito: todos os homens possuem natureza búdica. No cristianismo se diz Cristo interno. A essa natureza búdica, a esse Cristo interno, os japoneses chamam Deus, Kami. Deus se aloja no interior de todas as pessoas. Não é que se aloja, Deus é a própria vida verdadeira do homem. O corpo carnal é o meio de autoexpressão de Deus na face da terra, e não o homem em si. No âmago do corpo carnal, no âmago da matéria, está o Espírito Divino, sumamente maravilhoso e supremamente poderoso. Esse Espírito Divino é que é o homem em si. A essência desse Espírito Divino é o amor, a sabedoria, a vida eternamente indestrutível. Quando vivemos plenamente o amor, o Espírito Divino do nosso interior vive realmente. E quando ele vive realmente, sentimos a alegria de viver. O amor de Deus não odeia ninguém. O amor de Deus perdoa a todos. O amor de Deus vivifica a todos. O amor de Deus não faz escolhas facciosas. O que se harmoniza com todos e não deixa de fazê-los felizes. Isto é o amor de Deus. O amor de Deus é sempre atencioso e jamais falha. O amor de Deus ama até as pessoas que não o amam. O amor de Deus não se frustra, mesmo quando não é correspondido. Não existe tristeza para o amor de Deus. O amor de Deus somente ama. O amor de Deus não pode parar, não pede para ser amado. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus não existe retribuição. O amor atinge seu objetivo simplesmente amando. Aquele que expressa o amor de Deus torna-se sagrado, porque não possui desejos egoísticos. O amor de Deus é desinteressado. Deus se manifesta onde não há interesse egoístico. O amor que contém desejos egoísticos está maculado. Isso não passa de paixão mascarada de amor. O amor maculado é egoísmo, mascarado de amor. O amor não é satisfação dos prazeres. O amor transcende os prazeres. O amor tudo concede, sem nada solicitar em troca. Aquele que dá tudo de si mesmo consegue concretizar o amor de Deus. Assim como o orvalho umedece placidamente todas as plantas, dando-lhes vida, o amor de Deus a tudo vivifica serena, silenciosa e anonimamente. O orvalho vivificando todas as ervas não faz alarde disso e desaparece quando amanhece. Assim deve ser. Assim é o amor de Deus. Agradeço profundamente a Deus que me fez conhecer essa verdade. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que mostra a profundidade do amor de Deus e o quanto que nós precisamos manifestar e sentir esse amor em nossas vidas. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente o carinho, a presença, a participação de todos vocês, aos que estão aqui presencialmente na regional, aqui em Brasília, Distrito Federal, aos que estão em casa assistindo em Brasília, fora de Brasília, no Brasil, fora do Brasil. Meu muito obrigado pelo carinho, pela atenção de todos vocês. Para mim é uma grande felicidade e eu agradeço muito a Deus, aos meus pais, aos meus antepassados que permitiram que eu pudesse estar aqui hoje, em mais uma segunda-feira, para estudar um pouco mais esse ensinamento tão maravilhoso que é o ensinamento da Sei Chonoe. Agradeço a todas as pessoas que sempre deixam mensagens de carinho
nos canais do YouTube, tanto da Seichoner do Brasil quanto da Meditação Shinsokan, meu muito obrigado. Não consigo ler todas as mensagens, mas tenha certeza que eu recebo o amor e retribuo em forma de bênçãos para você e toda a sua família. Aproveitando, não deixe também de compartilhar a palestra e dar o seu like, porque isso demonstra por algoritmo que o vídeo tem relevância e o próprio YouTube se encarrega de divulgar para pessoas que tenham interesse do assunto. Isso facilita que mais e mais pessoas tomam conhecimento desses assuntos e tenham a capacidade e a oportunidade de transformar a vida. E hoje nós vamos, mais uma vez, trabalhar um tema muito interessante, muito legal, que ele hoje em dia está tendo uma importância muito grande, até porque se está dando muita ênfase numa forma de abordar os problemas e a gente tem que trabalhar de forma espiritual. Então é um tema complexo de se falar, eu vou ter que tomar todo o cuidado do mundo, porque as pessoas hoje em dia, se você fala uma coisa um pouquinho diferente, as pessoas já muitas vezes interpretam que é uma agressão, quando não é. Nós estamos falando de espiritualidade, nós estamos falando de visão religiosa, visão de mundo filosófica. Então a gente parte de uma premissa para que nós possamos entender a nossa conclusão, né? Então não vou esgotar o assunto e vou tentar trabalhar ele com bastante suavidade, a fim de que nós possamos compreender. Que eu vou falar sobre não procure a compaixão. É um tema muito interessante, que a gente tem como abordar de vários aspectos, e eu vou abordar no aspecto da pessoa ou da mente que busca compaixão para que os outros sintam pena, e não aquela mente que busca compaixão para ter amor ao próximo. São coisas diferentes, porque a compaixão ela é tratada tanto como aquela compaixão que você tem com o próximo, que hoje em dia nós entendemos muito como uma questão de empatia, uma questão de amor, uma questão de você querer minimizar o sofrimento do outro, como aquela situação em que você se coloca numa postura que você quer que as pessoas sintam pena de você. Então nós vamos abordar nesse espectro de você não querer se colocar numa situação em que as pessoas sintam pena de você. E nós vamos entender o porquê. Lembrando, não vou esgotar o assunto e eu não vou entrar na seara de pensamentos hoje em dia que são defendidos em determinadas pautas. Não é a minha intenção discutir ou ficar tratando guerra entre ideologias. O que eu vou trabalhar aqui é a questão da análise mental sobre o viés da espiritualidade. Então nós vamos falar de assuntos filosófico-religiosos. Então isso tem que ficar bem claro, porque com certeza o pessoal já vai falar assim, não, porque tem isso, tem aquilo, você está esquecendo de ver esse lado e tal, e não é esse o momento. Por que isso é importante? Deixa eu já dar uma introdução que já facilita bastante. Nós poderíamos dizer que dentro da espiritualidade, eu já falei sobre esse assunto aqui em outras palestras, só que eu vou falar assim agora de uma maneira um pouquinho diferente. Nós temos, digamos assim, uma escada de profundidade sobre a análise dos determinados assuntos que existem. Então, nós somos espíritos que estamos vivendo uma experiência humana. Então tem essa frase famosa que o pessoal repete, somos seres espirituais vivendo a experiência humana. Dentro dessa experiência humana, nós temos assuntos que eles vão se aprofundando. Então podemos dizer que o início são assuntos materiais, assuntos referentes ao mundo fenomênico. E nós temos os assuntos que são extremamente espirituais, que são aqueles que dizem respeito à nossa essência, ou, de acordo com a linha religiosa ou filosófica que a pessoa adotar, aqueles que nós vamos trabalhar pós deixar esse mundo carnal. Então nós precisamos compreender que alguns assuntos são da seara material, e não necessariamente ele é abordado numa seara espiritual. E tem assuntos materiais que eles são trabalhados em termos diferentes. Então, a gente pode falar da mesma situação, a gente pode falar, dependendo da situação que a gente fala, a gente pode aprofundar. Quer ver um exemplo? Por que eu estou brigado com fulano? Por que eu estou brigado com fulano? Se você for analisar no nível mais básico, você vai falar, alguém é culpado dessa falha, ou alguém cometeu algum erro. Então você vai na disputa, você vai trabalhar quem está certo ou quem está errado.
Se você elevar um pouquinho isso daí, você vai chegar a um conceito, peraí, não. De repente vocês estão brigados porque há alguma dívida entre vocês, de causas outras, que vocês veem neste momento, nesta vida, para que vocês possam aprender juntos. Olha como é que deu uma subida no nível. A discussão passa a ser uma discussão mais profunda. E vai chegar um ponto que vocês chegam e falam, não, na verdade não existe briga nenhuma. Vocês são apenas dois aprendizes que estão juntos na caminhada da existência. Você fala, nossa, que bonito. Dá até para postar no Facebook, não dá, gente? Olha coisa bonita. Você faz a montagenzinha lá com a pessoa que você odeia e coloca 2 estudantes na vida. Olha coisa bonita, gente. Vai ganhar um monte de like. Olha só. Então, à medida que você vai entendendo essa discussão, você consegue compreender como é que a gente passeia na filosofia da Seichonoye. A gente não fica preso só aqui. Só que a pessoa que só enxerga isso aqui, tudo que a gente fala diferente, ela vai falar assim, não, está querendo distorcer, está querendo amenizar, está querendo suavizar, está querendo fazer A e B e C. E nesse ponto eu me sinto muito confortável para falar, porque o meu trabalho em si já é isso aqui e para baixo. O meu, você abre um buraco aqui, você vai lá para dentro, porque a gente pega o pior do que a gente encontra do ser humano. Trabalho no Poder Judiciário, briga todos os dias, e dentro das brigas a gente consegue ver coisas que deixam qualquer briga ainda mais suave. Você fala, meu Deus, eu não sabia que era possível fazer um negócio desse. Então o que acontece? Como eu vejo o que é o mais básico, eu consigo compreender quando o ensinamento ou a literatura da Seichonoye tenta levar situações mundanais para espectros mais superiores, para que a gente possa compreender. E quando a gente compreende, muda a forma de nós enxergarmos o mundo. E essa mudança de maneira de enxergar o mundo propicia a mudança da vibração que você emite. E esse é o ponto fundamental. Por que que a gente explica as coisas? Para dar a oportunidade de mudarmos. Porque se não for para mudar, não faz muito sentido. Por que que a gente explica? Por que que a gente traz novas maneiras de ver o mundo? Para que possamos ter a chance de viver de forma diferente. Por isso que a religião ela tem que ser transformadora. A religião ela não pode ser simplesmente um passaporte para o pós-mortem. Não, eu vou para a religião e vou lá ficar esperando para o dia que eu morrer, eu vou para um lugar melhor. Essa não é a visão de uma religião transformadora. A religião transformadora é aqui e agora você conseguir utilizar dos mecanismos necessários para você ser uma pessoa melhor. E o que é uma pessoa melhor? Aí que vem um ponto interessante. O que é uma pessoa melhor? Porque tem várias maneiras de nós enxergarmos uma pessoa melhor. Será que é uma pessoa profissionalmente mais capaz? Será que é uma pessoa que fisicamente se torna mais atraente? Será que é uma pessoa que tem mais dinheiro? Será que é uma pessoa que consegue se comunicar melhor? O que é se tornar uma pessoa melhor? E aqui que vem um ponto muito interessante. Dentro da Seichonoye, nós aprendemos que se tornar uma pessoa melhor é uma pessoa capaz de cumprir a sua missão de vida de forma mais eficaz. Cumprir a sua missão de vida. Isso aqui é muito interessante, gente. Muito interessante. Missão de vida. Isso aqui é só a introdução do assunto, viu? É só a introdução. Mas eu quero mostrar isso aqui tudo para quê? Alguém que esteja assistindo de repente a palestra pela primeira vez, ou alguém que esteja acessando agora a palestra, consiga compreender aonde eu vou. Porque a pessoa começa a assistir e ela começa a medir pela régua aqui embaixo. Se você medir pela régua aqui embaixo, você não consegue entender aquilo que está sendo falado mais acima. Da mesma forma que a pessoa que fica olhando somente para o chão, não vai ver o avião passando logo acima. E por mais que falem, tem um avião passando, nunca vi nenhum. Por quê? Só está olhando para o chão. Então, entendendo esse espectro, ou entendendo essa lógica, você consegue compreender por que nós passeamos em assuntos, e às vezes até assuntos delicados, porque nós precisamos entender os trabalhos que estão por detrás. Se você não faz isso, a coisa fica vazia. Fica vazia. Então nós temos que tocar às vezes em assuntos delicados. Na hora de tocar em assuntos delicados, qual é a finalidade? Ou o que isso me traz de aprendizado? E aí você vai andar na régua, você vai andar na escada, você vai subir os degraus, para que você entenda a real, ou para que você compreenda o real trabalho que está sendo feito, para que você cumpra a sua missão de vida.
Então isso é muito, muito, muito importante mesmo. Isso é fundamental. Se nós não tivermos essa visão, as coisas ficam sempre na superficialidade. E aí fica aquele pensamento, não, quando eu morrer, aí eu vou chegar lá e vão abrir a porta para mim e eu vou para o céu. E aí, o que você vai fazer no céu? Tenho a menor ideia, mas eu vou para o céu e lá eu vou ficar. Quanto tempo? O resto da eternidade. E a gente vai falando, tá, mas será que é isso mesmo? Se a gente parar para pensar, em 80 anos, vamos lá, média de vida, o último censo deu que a média de vida do brasileiro está em 76 anos. Será que em 76 anos a gente aprende tudo que temos que aprender? A gente consegue aprender? Primeiro ponto é esse, será que uma vida de 76 anos é eficiente? A gente não precisa nem olhar para o vizinho, a gente olha para a gente. Será que eu consegui, no tempo que eu andei, vamos pegar meu exemplo, eu com meus 15 anos, será que eu consegui aprender tudo que eu precisava? Eu gostei do silêncio, gente, obrigado. Todo mundo acreditou, brigadíssimo. Então, será que nesse tempo que a gente tem de vida, nós aprendemos tudo o que nós tínhamos que aprender, principalmente no desenvolvimento pessoal, ou nós estamos cheios de caixinhas com sentimentos, medos complexos e coisas a serem trabalhadas ainda que nós não abrimos? Nós temos dentro de nós a nossa caixinha de Pandora, que quando nós abrimos, saem monstros lá de dentro que mexem com a gente. Será que em 76 anos a gente tem condição de abrir todas as caixinhas de Pandora da nossa existência para que a gente possa colocar para fora aquilo que a gente realmente sente ou aquilo que a gente realmente gostaria e não conseguimos? Então, é uma reflexão que a gente faz para a gente entender isso daqui. É muito interessante porque dentro da filosofia da Seichono eu pude fazer um estudo, não é um estudo aprofundado do mundo espiritual, mas o estudo necessário para eu compreender como funciona essa escola de idas e vindas, ou essa escola em que você tem como compartilhar e entender aprendizados profundos de existência. E você começa a ter uma nova visão, uma visão que é muito mais concentrada naquilo que realmente vale a pena gastar energia. É interessante que dentro do Poder Judiciário tem processos que vêm a mim, eu tenho certeza que a pessoa não passa problema na vida dela. Porque quem tem problema não tem tempo para gastar com coisa assim, gente. Você fala assim, não, isso aqui tem muito tempo para gastar. Porque quem não tem tempo para gastar, gente, não faz esse tipo de coisa, porque sabe o tanto que desgasta. Mas tem pessoas que gostam. Eu lembro que quando eu trabalhava numa cidade aqui, perto aqui do Plano Piloto, tinha uma família que ia todo dia para o fórum. Era um rapaz que aprontava, aí a avó, o tio, a tia, 2 primos e mais um menino da rua que eles encontravam lá, todo dia ia lá para o fórum para ficar defendendo ele. Eu falei, cara, imagina a vida do pessoal, o que você vai fazer hoje? Vou para o fórum. E amanhã? Também. E depois? Também, adorei o fórum, eu vou lá passear, vou lá brigar, gritar. Aí você vê, ela está gastando a energia dela com o quê? É algo útil, é algo construtivo? Porque era a família toda, gente, era todo dia a mesma família lá. Você não vai falar, pô, pelo amor, não tem condição de todo dia a mesma família ter um monte de processo lá. Só se for uma família de advogado. Aí vai todo mundo lá para pegar as causas. Então, o que acontece? Esse tipo de gasto de energia inútil é algo que muitas vezes nós fazemos e quando nós começamos a entender profundidade e novas perspectivas de mundo, a gente começa a mudar bastante. O livro que eu vou utilizar para trabalhar esse nosso tema é o livro A Verdade da Vida, volume 3, da coleção principal da Seichono, que é a coleção A Verdade da Vida, composta de 40 volumes. Esse é o livro 3. Essa é uma coleção maravilhosa, que ela é um tratado de filosofia, ciências, psicologia, humanas, vivência, experiência. É fantástico o quanto que a gente consegue observar que nós nos enxergamos e como nós temos situações que se assemelham àquilo que o professor Masaharu Taniguchi fez. Só abrindo parênteses, a título de curiosidade, o professor Masaharu Taniguchi começou a escrever vários artigos. Então ele lançava em revistas finas. Ele lançava a revista, ele lançou a primeira, publicação oficial, 1º de março de 1930. E ele começou a lançar. Chegou no final do ano, ele já estava lá com 9, 10 exemplares. O que ele fez? Ele juntou essas revistas e fez um livro. E assim começava a nascer o livro A Verdade da Vida.
Ele começou a juntar as revistas, encadernava e transformava no livro. E o pessoal pedia mais números e queria nova publicação. Então ele começou a pegar os artigos que antes ele só juntava e começou a organizá-los. Essa organização foi gerando os volumes. Então os volumes vão falando sobre assuntos específicos, que é aquilo que ele foi escrevendo durante décadas. Então, a Seichonoye iniciou-se em 30, a coleção A Verdade da Vida só ficou pronta em 1960. Então, durante esses 30 anos foram organizados os capítulos, foram organizados os temas. Então, nós temos vários livros específicos sobre temas já trabalhados que fazem com que a gente consiga focar ou ver aquilo que é mais importante naquela área. Então, fecha parênteses. Então, esse aqui é o volume 3 da coleção A Verdade da Vida, que vai falar sobre luz e vida. E tem na página, meu livro é a, deixa eu achar aqui, 7ª edição, na página 184, o professor Masaharu Taniguchi fala: em palavras de sabedoria da Seichonoye, lê-se o seguinte: não penses em receber compaixão de outrem, pois criarás uma situação em que precisarás realmente de comiseração. Então, começamos por aqui. Então, vamos lá. Não procure compaixão. Compaixão aqui, lembrando, é o termo quando a gente fala que a gente quer que as pessoas sintam pena da gente. Não é o compaixão na visão budista, na visão de você ter amor e querer retirar das outras pessoas a dor que elas sentem. Não, nós estamos trabalhando compaixão das pessoas olharem para você e falarem assim: que dó, ó dó, tadinho. É esse pensamento que nós temos. Aí você fala assim: será que tem pessoas que sentem isso? Sentem. E quando a gente mais assusta, muitas vezes somos nós. Por quê? A nossa visão equivocada do mundo e a nossa falta de percepção da qual é a nossa missão de vida nos faz cada hora buscar um local para a gente se acomodar e lá falar: somos pobres, coitados, me deixem em paz. Então o que acontece? A vitimização, ela tem um espectro mental de hábito que precisa ser trabalhado. Abro parênteses, prestem bem atenção. Eu estou falando de questões mentais. Eu não estou falando da análise de revitimização que muitas vezes acontece na sociedade. Não tem nada a ver. Uma coisa é você trabalhar situações traumáticas na pessoa e repeti-las desnecessariamente. Isso é você revitimizar uma pessoa. Outra coisa é uma pessoa que, por visão equivocada de mundo, ela se coloca numa situação de vítima e nessa situação ela vive e ela se justifica e ela acredita que isso é necessário. Detalhe, não é feliz. Porque se a pessoa se colocasse e falasse assim: eu adoro o tal de tá, beleza, ninguém mexe. Ninguém mexe. Da mesma maneira que pessoas se colocam na pobreza. Pessoas se colocam na doença. Aí quando eu falo isso, tem gente que dá um pulo da cadeira, que é absurdo. Ninguém levanta falando: eu quero adoecer. E ninguém levanta falando: eu quero ser pobre. Mas por que temos tantos pobres e tantos doentes no mundo? Não é porque as pessoas conscientemente querem, mas agem de forma a atrair a situação. E isso é um ponto que mexe. Porque quem tem uma visão material da vida não aceita isso. Acredita que a pessoa é pobre porque existe alguém que é rico. E a pessoa é doente porque existe a doença que assola a humanidade. Quando nós vamos para uma visão espiritual e a gente começa a elevar um pouquinho os degraus, a gente começa a entender o seguinte: tudo o que vem até nós parte de nós. Então, se a gente consegue compreender o equilíbrio da vida e das leis que regem a manifestação, a gente começa a entender que a colocação no seu local da sua existência depende daquilo que você pensa. Isso é complexo, isso é sério, e hoje em dia é perigoso até de se falar, porque as pessoas não querem aceitar, Me colocaram aqui porque eu não quis, é a coisa mais comum. Primeiro é a pessoa falar assim: eu não pedi para nascer.
Eu não pedi para nascer. Então, é muito comum jovens chegarem para os pais e falarem assim, eu sofro, mas eu não pedi para nascer. Quem estuda um pouquinho a vida sabe que pediu, entrou na fila, ainda correu com milhões de pessoas e ganhou. Então, como é que vem falar que você não pediu para nascer? Na corrida, você podia ter ficado parado. Não vou. Não vou. Não, você saiu que nem um doido correndo. Chegou em primeiro. Milhões. Nem a São Silvestre tem tanta gente. Você saiu correndo milhões, você chegou em primeiro. E tem gente que ainda corre 5 dias. Fica lá, tá correndo lá, acertando o alvo lá. Aí, vem ao mundo, eu não quis nascer. Aí outras vão falar assim, não, mas eu não quis meus pais, eu não quis a minha vida, eu não quis meu corpo físico, eu não quis a situação. E o tempo inteiro rejeitando aquilo que tem, porque acredita numa visão material da existência. E nós entendemos que, na medida em que tudo que a nós, que tudo que vem a nós, saiu de nós, a gente começa a compreender num patamar mais elevado que há algo por detrás, que é algo muito superior, que nós podemos falar que é a nossa missão de vida. Olha que coisa interessante. Isso é muito profundo. Mas olha como é que também é delicado. Porque se eu não explicar, ou mesmo explicando, talvez algumas pessoas não compreendam. E acham que eu estou simplesmente desdenhando da dor do outro. E não é verdade. Porque nós trabalhamos a responsabilidade espiritual para que mais e mais pessoas saiam da situação de sofrimento. Saiam da situação. Eu vivi isso na minha vida. Eu, quando era adolescente, como no início da vida, hoje em dia tem a definição, né, de pré-adolescente e adolescente. Minha época você tinha chato e muito chato. Hoje em dia é chato, muito chato, revoltado. Hoje em dia você tem um pré-adolescente, você tem um adolescente. No caso de mulheres, a vida adulta começa aproximadamente aos 18. No caso dos homens, lá para 45, 50 anos. Então, você tem essa pequena diferença da vida adulta. Então, o que acontece? Na pré-adolescência, você começa a ter aqueles amores platônicos. Você começa a olhar para as outras pessoas, né? Eu começava a olhar as meninas e pensando assim, nossa, sabe, eu quero, sabe, viver uma história linda de amor. E aquelas histórias assim, bem romantizadas mesmo. Pelo menos era assim que eu via, era assim que eu enxergava na minha pré-adolescência. E o que acontecia? Como é que eu me mostrava, ou como é que eu buscava ser reconhecido? Eu buscava que as pessoas sentissem compaixão de mim. Então eu me apresentava como uma pessoa fraca, eu me apresentava como uma pessoa dependente, eu me apresentava como uma pessoa extremamente deficitária. E era muito interessante. Não me faltava condições, mas eu me colocava sempre numa situação de inferioridade. Então eu era sempre inferior. E eu, naquela visão de inferioridade, eu buscava que as pessoas sentissem compaixão de mim. E as pessoas sentiam compaixão, mas aquela compaixão não me trazia felicidade. E eu precisava me alimentar ainda de mais compaixão para ver se eu arrastava alguém. Até que quando eu chego na fase da adolescência e início da vida adulta, eu começo a ter verdadeiros relacionamentos na base da compaixão. E aí eu começo a aprender na escola da vida o quanto que um relacionamento baseado em compaixão é um relacionamento destrutivo. E eu comecei a viver na pele a destruição dessa visão. Até que, num determinado momento, estudando e entendendo as regras da vida, eu parei e percebi que não, a minha missão de vida não é eu me colocar na postura de vítima. A minha missão de vida é eu me colocar numa postura de transformador. E foi no momento em que eu decidi transformar a minha vida, eu saí do sentimento das pessoas terem compaixão por mim e eu passei a ter um sentimento de amor para com as pessoas. E aí minha vida deu uma guinada. E eu saí de uma posição de, coitado, para, nossa, como eu te admiro. Como é que essa transformação foi possível? Exatamente pela mudança da visão de escala que eu tive. Por quê? Antes eu me via como uma pessoa pequena e fraca. E é interessante, gente, não é brincadeira. Eu tenho 4 irmãos, um já está no mundo espiritual, que estão aqui comigo, encarnados, 2 irmãos e uma menina. A menina veio na altura normal, meus 2 irmãos têm 1,91 m. Então eu até brinco, eu sou o único que vi na versão hatch. Os 2 com 1,91 m, eu converso com o ombro. Eu fico assim para eles conversando, eu fico assim.
Aí você imagina, você pega isso num contexto em que meu irmão já veio grandão, eu vim pequenininho, eu falava assim, o meu irmão é melhor do que eu. E eu já me colocava naquela situação, eu já me enxergava pequenininho, eu já me via. Na minha turma, eu sempre era um dos primeiros, porque eu era baixinho, todo mundo muito alto. Então eu era o terceiro da fila. Então eu me acostumei a acreditar que eu era pequeno. E isso gerava em mim a ideia de que eu precisava da compaixão dos outros para que eu fosse enxergado. Então eu vivia sempre assim, sabe, buscando. Sabe quando você escuta aquelas músicas e gosta de curtir uma tristeza? Então, você vai para uma festa, na minha época a gente dançava, gente. Hoje em dia nem sei o que acontece nas festas. Eu acho que se não dá um boletim de ocorrência já está no lucro. Então, na minha época a gente ia para as festas e dançava, e não é muito longe não, viu gente? A gente ia nas festas e dançava, aí você não dançava com ninguém, eu chegava, botava aquelas músicas assim na rádio, aquelas músicas, aquelas lentas assim, bem tristes, assim, você curtia. Hoje em dia o pessoal já curte mesmo a dor, tem música que é o próprio sofrimento, cara. O cara traduz a dor em letra, velho, é impressionante, velho. Tava vendo uma música, olha como é que é perigoso. Algumas pessoas falam assim, cantar... Quem canta os males espanta, depende do que você canta também. Eu estava vendo lá, tem uma música que a letra fala assim, hoje é você que me traiu, amanhã vai ser quem for, serei um bom perdedor. Aí eu falo, gente, então o cara já está cantando o chifre de hoje e já está prevendo de amanhã. Olha o cuidado, gente, olha o cuidado. Você vai ficar cantando aí, daqui a pouco você está que nem aquela história, chifre é que nem consórcio, quando você menos espera é contemplado. Porque vai cantando, vai soltando para o universo, gente. Então, o que acontece? Aí, eu curti esses momentos de tristeza, porque eu sentia, é na tristeza que eu vou encontrar alegria. E chegou um ponto que eu percebi que na tristeza eu só era triste. Aí eu falei, peraí, não está fechando. Não é isso que eu quero ser feliz. Mas como é que eu faço para ser feliz? Aí vem toda uma reconstrução de visão. E aí é interessante que na oração que nós fizemos agora, no início da palestra, olha o que o professor Masaharu Taniguchi fala. E isso que eu acho fantástico, gente. A vida de Deus, oração para viver o amor de Deus, página 81. A vida de Deus se aloja no âmago da vida de todos os seres humanos. Isso no budismo é dito, todos os homens possuem natureza búdica. No cristianismo se diz, Cristo interno. A essa natureza búdica, a esse Cristo interno, os japoneses chamam de kami. Deus se aloja no interior de todas as pessoas. Não é que se aloja. Deus é a própria vida verdadeira do homem. O corpo carnal é meio de autoexpressão de Deus. Gente, isso aqui é de uma profundidade. Isso aqui é de uma grandiosidade que às vezes a gente lê, a gente não consegue, sabe, se aperceber da profundidade que é isso aqui. Deus é a própria vida verdadeira do homem. O corpo carnal é um meio de autoexpressão de Deus na face da terra, e não o homem em si. No âmago do corpo carnal, no âmago da matéria, está o Espírito Divino, sumamente maravilhoso e supremamente poderoso. Esse Espírito Divino é que é o homem em si. Aí na hora que você começa a mudar a visão, eu falei, pera lá, eu sou pequeno na matéria, mas eu sou grande no Espírito. Eu sou pequeno no corpo, mas dentro de mim há uma força que move, que mexe, que transforma. E aí eu mudei o meu foco. Em vez de eu buscar a compaixão do pequeno eu comecei a buscar a valorização do meu eu verdadeiro. Aí é a revolução na vida. É a revolução. Em vez de eu ficar curtindo a tristeza, eu falei, show tristeza. Eu quero viver a alegria. Alegria do quê? De eu descobrir que a vida de Deus está no meu interior. Descobrir que a vida de Deus é minha própria vida. Gente, isso é libertador. Libertador. Tem pessoas que pagam muito dinheiro para ouvir metade do que eu estou falando aqui, de graça. Tem pessoas que vão para curso para o cara falar assim, você é capaz. Tá, é capaz do quê? Eu sou capaz do quê? Como é que você pode afirmar que eu sou capaz? Você não me conhece. Como é que você pode falar que tem capacidade dentro de mim? Só pode ser capaz de alguma coisa quem já aloja a grandiosidade dentro de si. A pessoa só é capaz de mudar se a mudança já está nela. Porque se a mudança não está nela, você não tem como colocar mudança. Como é que eu vou transformar a pessoa num gênio?
ela se transforma gênio, ela se reconhece gênio. Ah, mas tem pessoas que já nascem com a capacidade. Sim, mas vai ficar sem treinar. Vai ficar assistindo televisão o dia inteiro. Daqui a pouco está que nem um primata batendo as coisas no chão. Por quê? Você pode vir com dons extremamente aflorados, mas se eles não forem treinados, eles também não se manifestam. Então, nós só somos capazes de transformar porque dentro de nós já existe a transformação. Já existe a transformação. A vida já está dentro de nós. E na hora que você muda isso, você fala, caramba, é transformador. Aí você fala, não dá mais para as pessoas sentirem compaixão de mim, porque eu não vou ser mais o peso na vida das pessoas. Eu vou ser exatamente a transformação. Isso foi um tema muito interessante que pautou a vida do professor Masaharu Taniguchi. Ele estava desempregado, casado com uma filha, vivia com os pais e dava muita despesa para os pais. Aí ele encontrou e ele se viu diante da verdade da Seichonoye. Ele recebeu a verdade da Seichonoye e ele ficou exultante. Cara, eu tenho que levar, eu tenho que salvar as pessoas, eu tenho que mostrar isso. Que ele percebeu que o homem não era matéria, que a vida de Deus estava dentro de nós e que apesar de tudo o que ele viveu, nada daquilo se comparava à grandiosidade do que tinha dentro dele. E ele queria levar para todo mundo. Aí, ele querendo salvar as pessoas, mas ele falou, como é que eu posso salvar as pessoas se eu próprio não estou me salvando? Como é que eu posso salvar as pessoas se eu próprio ainda dependo, estou arqueado nas situações financeiras? É a hora que ele começa a dar as voltas na vida dele e ele começa a crescer assim de forma vertiginosa. Por quê? Ele para de olhar o pequeno eu dele, o eu azarado, o eu medíocre, o eu doente. Para vocês terem ideia, gente, o professor Masaharu Taniguchi, ele foi tentar fazer um seguro de vida, foi negado, porque ele era tão ruim que o pessoal falou assim, não, você vai morrer, filho. Para que eu vou pagar seguro para você? Foi negado o seguro de vida, porque não acreditavam que ele fosse durar. E ele chegou e deu uma reviravolta e se transformou num líder espiritual que faleceu aos seus 90 e tantos anos. Por quê? Porque ele conseguiu desenvolver a vida, a força dentro dele. Eu tive a oportunidade de assistir, não pessoalmente, assisti gravado uma das palestras dele, uma das últimas que ele fez, já assim bem idoso. A força do que ele fala é impressionante, a força que ele tem, na hora que ele chega e fala assim, um dia o meu corpo carnal vai se desfazer, mas encontrarei todos os senhores numa nova dimensão para juntos voltarmos a estudar e trabalhar ainda mais para manifestar a imagem verdadeira. Aí você chora, porque é algo fantástico. Eu lendo a Sutra Sagrada, gente, coisa linda, eu já falei que no dia que eu falecer, eu quero no meu túmulo bem grande, porque a essência do homem é vida, jamais ocorre a morte. Quem passar lá vai falar assim, pô, o cara que falou isso, cara, tem que ter muita fé. Está enterrado, o corpo. Eu não. Eu vou estar aprontando alguma coisa aí, vou estar dando palestra em algum lugar. Mas o corpo vai ser enterrado, o corpo vai morrer. O corpo morre, mas a vida, jamais. E quando você entende que você é vida, você fala, cara, para que eu estou perdendo meu tempo sofrendo com o corpo? Eu vou viver a vida. E quando você vive a vida, transforma e muito, principalmente se você dá vazão à vida que está no seu interior. Por que nós temos as práticas, por que nós temos as experiências, por que nós temos as vivências? Para que a gente possa dar vazão à força que habita no nosso interior. Por isso que as coisas vêm. Então, as situações da vida não vêm para te destruir, elas vêm para te engrandecer, mas tudo vai depender da forma como você recebe. Você está parado, você ganha de presente. Quando você abre, é um peso de musculação de academia. A pessoa que entender, ela vai falar, valeu, vou malhar e vou ficar sarado. A pessoa que não entender, fala assim, que porcaria, presente mais inútil, me dá um trem para carregar, olha o peso disso aqui. E ela não compreende para onde que vai. Olha como é que a vida é interessante. A pessoa, ela corre das lições. A vida vai achando um jeito de fazer com que ela cumpra. Ela pode passar a vida inteira correndo. A vida vai pegar, porque a vida é esperta. Ela vai fechando, gente. Quando você menos espera. Eu lembro que eu falava assim, eu nunca vou me relacionar com uma pessoa assim, nem comprar um Fusca. Eu estava com uma pessoa exatamente do jeito que eu falei que não queria, no anúncio de jornal, procurando um Fusca para comprar.
Falei, vai, eu brinco, a gente vem nesse mundo para pagar a língua. Por que a gente vem nesse mundo para pagar a língua? Porque esse mundo é um local de aprendizado, onde você vai superar o material na busca do espiritual para cumprir a sua missão de vida. E qual que é a sua missão de vida? Aquilo que só você pode fazer. Uma vez uma jovem perguntou para mim, como é que você pode falar que eu sou importante para o universo? Eu não faço a menor diferença. Só a nossa galáxia tem bilhões de estrelas. Só a Via Láctea. Existem bilhões e bilhões de galáxias. O universo com seus 13,8 bilhões de anos-luz, pelo menos a distância atualmente aceita, o universo com seus 13,8 bilhões de anos-luz tem bilhões e bilhões e bilhões de galáxias, e cada galáxia tem bilhões e até trilhões de estrelas, e cada estrela pode ter os seus planetas com possibilidade de você ter trilhões e trilhões e trilhões de estrelas. Como é que você pode falar que eu sou importante nessa coisa toda? Eu sou nem a poeira da poeira da poeira da poeira da poeira da poeira. Eu falo, é verdade, se você for olhar fenomenicamente, nós somos insignificantes. Nós somos insignificantes. É interessante que se você for pegar o calendário, achei muito legal isso aqui. Você pega um calendário do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. E se você colocar a história do nosso planeta, ou a história da Via Láctea, você vai ver que a história da humanidade está toda no mês de dezembro. Não chega nem no resto do ano. Então, ou seja, foi meses sendo trabalhado para chegar no final, e a gente está aqui, gente, dependendo do que for, começa tudo no dia 26. Se você espremer toda a história do universo no calendário, né? No calendário, vai dar assim a partir do dia 26. Então, ou seja, a nossa existência na face da Terra, ela é muito recente, a nossa existência perante o universo, ela é ínfima. Aí você olha assim e você fala, ó, me deu assim um vazio, né? Me deu um vazio, eu sou tão pouco. Essa é a visão fenomênica. Mas nós não somos fenômeno, nós somos espírito. Aí nós começamos a ver as outras missões. Olha que interessante, só você pode cumprir uma missão que lhe foi dada, amar quem está perto de você. Só isso, só isso. Eu lembro uma vez, muito revoltado com os meus pais, brigando muito, e assim, eu querendo entender o porquê que eu vivia essa dinâmica. E eu, claro, na visão de compaixão, eu sempre achava que os meus pais eram os piores. Aí eu comecei a conviver com outras pessoas, e eu comecei a ter choques de realidade, quando eu comecei a observar que não era tão ruim a minha vida, pelo contrário, era muito boa, mas eu queria achar que era ruim, porque eu precisava mostrar que eu era a vítima, eu era o coitado, tadinho dele, não ganhou o presente que ele queria, não viajou para onde ele queria. Então, quando eu comecei a ter esse choque, eu comecei a perceber que, nossa gente, às vezes as nossas missões são até fáceis, a gente que as torna complexas pela preguiça e falta de sensibilidade de enxergar o que nós temos que realmente fazer. E uma coisa começou a me marcar muito, Qual é a minha missão? Eu estou falando da minha experiência. Qual é a minha missão de existência? E quando eu entendi que uma das minhas missões era levar felicidade aos meus pais, a primeira coisa que eu aceitei na minha vida foi crescer. A primeira coisa que eu aceitei. Minha mãe perguntava, o que você quer ser? Mãe, meia boca, tá ótimo. Tá ótimo. Eu falava com a minha mãe, a última coisa que eu quero na minha vida é trabalhar de terno, no ar-condicionado, tendo que estudar. Eu só faço isso, gente. Eu só faço isso. Eu saio no domingo, eu saio de terno, gente. Até nos momentos que eu estou me divertindo, muitas vezes é de terno, porque eu acabo que eu tenho muitas missões e eu tenho que estar o tempo inteiro com essas roupas maravilhosas, que eu agradeço muito. Então, o que acontece? A gente se coloca nas situações e eu falo assim, não, mas eu quero mais ou menos. Quando eu parei para perceber e eu vi o trabalho que eu dei para os meus pais, principalmente no 2º grau, que eu fui um péssimo aluno, excelente bagunceiro, mas péssimo aluno, aí eu falei assim, não, eu quero dar orgulho aos meus pais. E qual é o caminho que a gente tem para dar orgulho aos pais? Olha que interessante, é tão óbvio, é tão simples, mas às vezes é tão difícil a gente enxergar. Qual é o caminho que a gente tem para dar felicidade aos pais? Sermos felizes. É simples. Pai e mãe só quer saber, posso morrer? Parece assim até duro, mas o pai e a mãe quer saber assim,
posso descansar? Você já foi. Tanto que, até hoje, pai e mãe preocupam se você comeu, se você está bem, se você está saindo sem casaco. Por quê? Ele quer saber se você está bem, se você está protegido. Se você chega para o seu pai e para a sua mãe e fala, pai, eu estou feliz, eu estou bem, o seu pai está, missão cumprida. Ele realiza os sonhos da vida dele na criança. Eu vejo isso, gente. Eu nunca tive muitas coisas. Na adolescência, a gente sabe, vida com muitos irmãos e aquelas dificuldades, crescendo, meus pais construíram casa, tudo mais, então teve aqueles apertos. E, por exemplo, bandeja de Danoninho era uma vez nas compras, não tinha estoque de Danoninho. Sucrilhos, a gente brincava quase de quebra-cabeça. A gente espalhava na mesa assim, ia separando só os pedacinhos, sabe? Então, assim, era tudo mais difícil. Hoje em dia é tudo mais fácil, né? Então, pizza era dividido na régua, gente. Era todo mundo com a faca. Aí, se alguém cortasse 1 milímetro além, o tomate tinha que ser certinho. Então, assim, eu cresci numa vida saudável, de divisão, de aprendizado. E quando meus filhos vieram, vontade que eu tenho de dar tudo, para que eles não vivam o que eu vivi. Mas eu lembro, não pode. Porque se eles também não passarem pela experiência, eles também não vão aprender. E aí vem um processo de cumprir a missão de vida. Eu falo muito para minha filha. Eu falo, filha, o papai tenta fazer o melhor, mas o papai erra. Mas o fato do papai errar não quer dizer que o papai não te ama. Quer dizer que ambos estamos num processo de aprendizado. E você vai precisar aprender um dia, como eu também precisei aprender. E na hora que eu entendi isso e falei, agora eu vou buscar amar os meus pais e levar alegria aos meus pais, eu comecei a trabalhar em ser feliz. Olha que coisa mais interessante. Eu nunca cuidei tanto de mim na época que eu estava querendo cuidar dos meus pais. Porque na hora que eu percebi que na hora que eu cuidava de mim, meus pais estavam tranquilos, eu falei, estou cumprindo minha missão. Aí, na hora que eu obtive o sucesso, seja ele na área amorosa, seja ele na área profissional, seja ele na área pessoal, eu vejo o orgulho dos meus pais e eu falo, tá aí, eu enchi o coração deles de alegria. Desejando a felicidade do outro, eu acabei conquistando a minha própria felicidade. E esse é um caminho maravilhoso, gente, que muitas pessoas não percorrem porque tem um sentimento de revolta, tem um sentimento de tristeza. Em vez de buscar a compaixão, eu quis buscar verdadeiramente o amor. Eu larguei o pensamento de quero ter compaixão e não. Ao invés de eu ficar num canto triste, eu comecei a querer ajudar as pessoas a saírem da tristeza. E isso me ensinou a ter amigos. E amigos vão te ajudando a crescer, vão te ajudando a aprender. Você vai ajudando. Eu falo para as pessoas não acreditam. Eu era muito tímido. Muito tímido. A professora chegava na sala de aula e falava assim, vou fazer uma pergunta. Eu era o primeiro a derrubar o material no chão para ficar com a cabeça baixada, para a professora não me achar. Eu levantava, eu ia dar recado na sala, eu ficava, não conseguia me expressar. O que me ajudou a me expressar? A dificuldade de ter que aprender a falar e a consciência de que a vida de Deus está dentro de mim. Deus não tem dificuldade de expressão, timidez não é atributo divino. O que eu quero dizer é que Deus, ele se expressa de maneira fluida, como a água de um rio que jorra. E exatamente por acreditar nisso que eu falei, então eu também sou capaz de me expressar. Eu também sou capaz de me expressar. E comecei a fazer o quê? Treinar, mas não com aquela ideia, se der certo. Não, vai dar certo, porque a vida de Deus está dentro de mim. E você flui, e você começa a desenvolver, e você começa a crescer. Hoje em dia me tornei palestrante. Não era o meu futuro, não era o que eu queria. Eu não queria ser palestrante, mas acabou acontecendo. Por quê? Porque a vida de Deus se manifestou. E vários pontos foram sendo trabalhados e melhorados. Vários pontos. A capacidade de falar, a capacidade de se expressar, isso foi se tornando uma constante. Uma constante. E olha o que o professor Masaru Taniguchi fala. Voltando aqui. Isso se aplica também nos casos de tratamento de doenças. Tratamento de doenças. São várias as causas de doenças, mas são muitas as pessoas por este mundo afora que criaram suas doenças por trazer ocultos no fundo do seu subconsciente sentimentos de autocomiseração ou desejo de ser alvo de compaixão dos outros. Não é pouco. Eu conheço gente que ficou doente para não ter que trabalhar. Eu não quero trabalhar, então eu preciso adoecer. E ela adoece. Gente, tem relatos de pessoas que ficaram doentes na Segunda Guerra Mundial, principalmente na Alemanha, elas ficavam doentes seriamente,
e a ordem era, quem não for para o fronte vai ser fuzilado, e as pessoas se curavam. Por quê? A pessoa ficava doente, porque quem está doente não vai para a guerra. Quando botava no pelotão, não, pensando bem, curei. Aí você fala, a pessoa está enganando? Não, gente, é ação do subconsciente. O subconsciente ele tem uma capacidade de criar que nós não temos ideia. Eu tenho pessoas próximas a minha, que ficaram doentes para não ter que trabalhar. Ela falou assim, não quero trabalhar. Aí você viu que ela foi ficando doente, até ser aposentada. Quando ela é aposentada, ela começa a ter melhora. Mas a melhora não pode ser muito, porque tem um perigo de perder a aposentadoria. Então ela sai de sequelada, ela vai só para meio e fica lá. Às vezes quando dá uma quedinha, mas fica lá. Mas é impressionante, quando tira a aposentadoria, a melhora que ela tem. A melhora que ela tem. Então tem pessoas que, por exemplo, é comum muitas vezes, dentro de um casal, um dos cônjuges tem uma doença que impede o contato. E na hora que separa, a doença cura. Por que que cura? Porque não precisa mais da doença para evitar o contato. Então, é muito interessante o tanto de doenças e problemas que nós geramos exatamente por causa das situações que nós vivemos. E hoje em dia, com a explosão de doenças mentais, nem se fala. Nem se fala. Situações de estresse extremas nos levam a situações de autodefesa. E a autodefesa do subconsciente é o seguinte, o que você precisa para parar? Eu crio aqui na hora, mesmo que você não queira. Experimenta chegar um dia e falar assim, nossa, vontade de ficar mais na cama um tempinho, para ver se dá mais lá para frente você não pega uma gripe. Aí você, eu não sei por que eu fiquei gripado. Você gravou, eu quero descansar, eu quero ficar deitado. Qual a melhor maneira de você ficar deitado o dia inteiro e não ser chamado de vagabundo? Doente. Porque você não quer, ué. Não, eu sou uma pessoa compromissada, eu sou uma pessoa séria, eu não posso faltar. Mas se você tiver o desejo de faltar, o seu subconsciente ele vai criar alguma situação para que você seja colocado de atestado, porque pelo atestado ninguém vai te criticar. E quando isso se torna crônica, a pessoa não sai mais da doença. Ela fica com a doença o tempo inteiro. E tem as pessoas que puxam a doença para... não é incomum. Pessoas ficam doentes na família para chamar a atenção de toda a família. A pessoa vive doente para chamar a atenção de toda a família, porque ela quer o amor, ela quer o carinho. Porque se você for muito amoroso, a pessoa toma gosto. A pessoa toma gosto, você fala assim, você bota a pessoa, não deixa. E para curar, a pessoa precisa ter vontade. E a vontade vem quando a pessoa não quer aceitar aquela situação. Ela precisa romper aquela situação. Por isso que é muito complicado. Tem pessoas que ficam doentes para ter a compaixão dos familiares. Para ter a compaixão dos familiares. Então lá em casa, por exemplo, eu cuido muito dos meus filhos. Mas o dia de doença é o dia mais chato para eles. Por quê? Ah, não, eu quero ficar bom, porque bom eles podem fazer as coisas, doente não pode. Então, eles já sabem. Então, minha filha fala assim, não detesto ficar doente. Isso, tem que gravar o que é positivo. Se acontecer, desintegração, mas que não seja uma vontade criada pelo seu subconsciente. Gostariam elas que os outros lhe dissessem, por exemplo, coitada, foi tão maltratada pela sogra que até ficou doente. Tem pessoas que gravam a prova dos erros que os outros cometem. Gravam a prova, gente, não é brincadeira. Vou contar um caso, meu tempo já está acabando, deixa eu contar esse relato da minha tia. Minha tia criança, casa dos meus avós, 10 meninos correndo, e eu fico me perguntando como eles conseguiram, gente. É assim, eu tenho reverência aos meus antepassados só por esse fato, 10 meninos, gente. Hoje com 2 você já sai da sanidade, gente. Tem hora que eu paro e falo assim, preletor, preletor, preletor. Você olha assim, você fala, Jesus amado, eu penso, como minha mãe deu conta de 4, meu avô, 10, gente. A questão de menino correr na casa, eu falo assim, e a casa era 2 andares, gente, escada, menino correndo escada. Hoje em dia o menino sai de casa, seu coração já palpita, lá eles falam assim, tá na mão de Deus, tá na mão de Deus. E o que acontece? Minha tia, criança, querendo fazer experiência, pegou um garfo e botou no fogo. O garfo ficou incandescente, chegou minha outra tia do lado, ela virou e falou assim, vamos ver, e botou no olho dela. Óbvio, minha tia gritou, alucinada, porque havia queimado aqui. Só que meu avô chegou, e quando ele viu a cena, ele vê minha tia com um garfo incandescente e a outra gritando com a mão no olho. O que será que ele pensou? Cegou. O que ele fez? Ele pegou uma colher, encandeceu a colher e queimou a minha tia no braço. E minha tia ficou
décadas, mais de 50 anos, com a marca de queimado da colher no braço dela. E aquela marca, toda vez que ela olhava, ela lembrava, foi o meu pai. Porque ela era criança, ela não sabia o que estava fazendo. Era compreensível, ela estava fazendo experiência. O azar é que o alvo foi minha outra tia. A marca do olho da minha tia nunca ficou, saiu. Mas o do braço da minha outra tia nunca saiu. Minha tia entrou na Seitonoye e começou a aprender sobre o amor e a missão de vida. Um dia, já muitos anos depois, minha tia já, assim, experiente na vida, um dia ela sonhou com meu avô, e meu avô chegava para ela e falava assim, perdão, filha, nunca me perdoei pelo que eu fiz com você. E minha tia falou assim, não, pai, hoje eu entendo, está tudo tranquilo. E ela começou a fazer um processo de perdão ao meu avô, porque ela sentiu que o meu avô ainda sentia muito sentimento de culpa no mundo espiritual. E quando minha tia libertou daquela dor, daquela mágoa, após os mais de 60 anos, gente, com a pele já começando a apresentar as marcas do tempo, a mancha sumiu. Ela não precisava mais guardar a marca daquilo que um dia foi uma agressão. Ela compreendeu que aquilo foi o amor, talvez sem sabedoria, manifestado do meu avô. E ela mesma falava, eu não sei como é que eles deram conta. Hoje, muito do que eu vivi com os meus pais, eu entendo, porque eu vivo com os meus filhos. E eu falo, caraca, às vezes eu não tenho paciência com 2. Meus pais tiveram 4, duplamente irritante. Eu lembro o que eu fazia, eu falava, gente do céu, por isso que algumas coisas meus filhos fazem, eu falo, vai, aprontei com meus pais, a vida devolve. Eu olho, cara, como se irrita, velho. Aí eu paro, papai, perdão, papai, o tanto que eu te irritei, velho do céu. Então, quando não precisou mais da compaixão pelo ato que sofreu, as marcas desaparecem. O que é o inconsciente? O que é o inconsciente? O que é o inconsciente? Então, isso é para mostrar, gente, quando nós entendemos quem nós somos, a gente para de ser aquele que se coloca numa situação de autocomiseração e assumimos o papel de sermos transformadores da nossa vida. Vocês podem ter certeza, a vida de vocês não vai vir ninguém jogar confete, não vai vir ninguém estender o tapete vermelho, não vai vir ninguém recepcioná-los com abraços. São vocês que vão conquistar o troféu e, ao final, receber os louros quando você cumprir a sua missão de vida. Hoje as pessoas falam assim, nossa, preletor, maravilhoso. Não foi porque eu nasci maravilhoso, mas foi que eu aprendi a manifestar algo de maravilhoso que habitava dentro de mim. E isso é que as pessoas reconhecem. As pessoas reconhecem todo um trabalho que foi feito de aprendizado, de sair do material para o espiritual. Foi fácil? Não foi, mas é plenamente possível. Porque se eu fiz, qualquer um faz. Porque não tem absolutamente nada de especial em relação a ninguém. Simplesmente eu tive força de vontade para entender. Se eu estou pequeno aqui, está na hora de eu começar a me enxergar grande aqui. E trabalhar para que o daqui exteriorize o que realmente habita. Nós somos expressões da vida de Deus. Portanto, nós somos, em natureza, maravilhosos. E é na maravilha que nós vamos viver. Por isso, não aceite a situação de coitado. Você não é coitado. Você é detentor do poder mais infinito que existe no universo, que é Deus, para transformar a sua existência e sair do momento de sofrimento e partir para um momento de alegria. Sair do momento de aprendizado e construir conhecimentos, construir base, construir amadurecimento espiritual. Você sair de lágrimas e você transformar numa vida rica. No livro A Verdade, volume 8, o professor Masaharu Taniguchi ensina, se você entender o significado da vida, se você entender a sua missão de vida, você vai conseguir transformar cada lágrima sua derramada em pérolas de sabedoria. E você vai se levar uma vida extremamente completa e feliz. Não porque você tem tudo, mas você entendeu que você tinha tudo para ser quem você é. Você tinha tudo para manifestar o que tem dentro de você. Você tinha tudo para ser realmente um verdadeiro filho de Deus. É nesse espectro que eu quero falar. Não procure a compaixão. Seja você o amor e não a pena.
Eu gosto muito de uma frase que meu tio falava para mim: quem tem pena é galinha. Não sejamos nós aqueles que têm pena ou que carregam pena. Sejamos nós aqueles que levam a luz, o amor, a grandiosidade e principalmente a esperança a quem está ao nosso redor. Beleza, gente? E aí que vem a importância da prática da meditação Shinsokan. Porque na prática da meditação Shinsokan, o que nós aprendemos? Sou um ser espiritual, porque a vida de Deus habita dentro de mim. Quanto mais eu pratico, mais eu tomo convicção. Quanto mais eu tomo convicção, mais eu deixo essa situação cômoda de ser alguém digno de compaixão e passo a ser ator, transformador e principalmente construtor do meu destino, da minha vida, da minha felicidade. Vamos meditar então, gente? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Queiram sentar e assumir a posição de oração. Você de casa também pode se sentar, assumir a posição de oração. Mãos justapostas em frente ao rosto, formando um triângulo equilátero. Olhos fechados, semblante feliz. Nós vamos agora visualizar um mundo da imagem verdadeira, um mundo de Deus, onde nós vamos sentir, viver, respirar, pensar, contemplar todas as bênçãos da vida de Deus que habita no nosso interior. Quanto mais nós reconhecermos as bênçãos, mais nós nos tornamos possuidores delas. Tudo uma questão de reconhecimento. Se você reconhece que você pode, você caminha para manifestar. Então, muitas vezes, eu meditei uma semana, não consegui sentir. Medite um ano, medite um mês, um ano, 2 anos, 3 anos, que aí você vai vendo a diferença que isso vai transformando. Maiores explicações sobre postura, tanto física quanto mental, encontramos no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Ok, gente? Então, vamos lá. Olhos fechados, semblante sereno, feliz. Vamos viver a vida de Deus. Contemplar a vida de Deus que vivemos aqui agora. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoe, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive,
é a vida de Deus que aqui está e vive, já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive, já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive, já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive, já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Visualizemos agora o mundo divino, esplendoroso, onde estamos aqui agora vivendo a vida de Deus. Todos os atributos de Deus, sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia, estão aqui agora manifestados em minha existência.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamento de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação, podemos desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, quem não ficar de pé, por favor. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem se sentar. Nosso dever de casa, aquilo que nós fazemos toda semana, como mínimo, da prática da Seichonoye. A prática da Seichonoye envolve muitas coisas. Dentre elas, nós temos leitura, práticas, a nossa meditação Shinsokan todos os dias, que é ela que vai gerar a nossa convicção, ela que vai construir em nós a capacidade de sentir e manifestar ainda mais a vida de Deus. E segundo, nós podemos usar frases que facilitam na repetição para que a gente grave ainda mais no nosso subconsciente essa verdade. E essa frase que eu vou gravar, que nós vamos repetir, é muito boa. A vida de Deus está aqui agora no meu interior. Repetir isso várias e várias vezes. Para quê? Para você perceber que com a consciência de que a vida de Deus está no seu interior, grandioso você é. O corpo, gente, pode estar do jeito que for, não importa. O que realmente tem valor é você saber que a vida de Deus está aqui agora no seu interior. Repitamos isso aqui 300 vezes, pelo menos, para que a gente possa cada vez mais sentir a grandiosidade da nossa vida, sentirmos cada vez mais a força de Deus que habita no nosso interior. Quero agradecer imensamente o carinho de todos vocês que estiveram aqui comigo presentes nessa noite. A você de casa, meu muito obrigado, beijo no coração e nunca se esqueça, a vida de Deus está aqui agora no seu interior. Muito obrigado.